Olá, Sérgio. Olá, Luana. Querida Edna entrando. Perfeito. Edna está conectando. Olá, minha querida. Boa Ei, noite. boa noite, tudo bom? Como vai você? Uai, tudo bem. Ainda, Isolada? ainda isolada, ainda desacostumada um pouco com as posições da câmera. Diz que às vezes só deixa aparecendo isso, só deixa aparecendo. A falta de hábito não é brincadeira. Mas é um prazer te ver, ainda que seja só virtualmente, querida. Verdade. Eu falo que a gente não está em isolamento social, a gente está em isolamento físico. Social, Exatamente. continuamos, né? Nos nossos encontros, nas nossas conversas, não é? Nas nossas trocas de ideias. É Então, estamos verdade, aí. é verdade. É verdade. É verdade. Ô Edna, eu hoje, hora que nós fizemos o teste de manhã, me veio à cabeça como nós nos conhecemos, não é? Nós nos conhecemos na Câmara Americana de Comércio, na Anshan, Verdade. ainda sob a presidência do Perutz, Perutz, já no já andar de faleceu. cima, né? E foi muito bacana te conhecer, porque na época nós fizemos uma parceria sensacional que foi é, no Comitê de Responsabilidade Social. Na época era o governador Anastasia, nós tivemos com o governador Anastasia, inclusive, pedindo a ele para implantar em Minas Gerais o Brasil, como chama Brasil? Brasil profissionalizado. Brasil profissionalizado. Dois mil e sete. Infelizmente não logramos êxito. Não. Mas é isso. A educação é essa ginástica todo dia, né? É verdade, é verdade. E a gente tem mesmo essa imprevisibilidade, né? Porque a gente tinha um bom projeto, a gente tinha boas ideias, não é? Tínhamos, inclusive, uma... Olha só quem entrou ali, Trícia Tavares, Pois lembra? é, Trícia, tem Conhecemos a muita Trícia gente entrando aqui. nessa época, é Deve verdade, ter muito ex-aluno seu aqui na live, hein? é verdade, é provável, né? Mas eu lembro que a gente tinha boas ideias, né? E como foi difícil a gente conseguir implementar um recurso, existia um recurso do governo, né? Governo Existia federal, né? um dinheiro rubricado, inclusive, né? Não tinha outra chance. Tínhamos um projeto bom, mas o que acontece? Essas coisas, quando passam a ser desejos das pessoas e não necessariamente políticas que são políticas perenes de Estado, eu acho que fica complicado, né? É verdade, é E daí verdade. a gente conheceu o doutor Genilson, que foi uma pessoa interessantíssima, foi ótimo para a Interessantíssimo. gente. Ficamos 3 anos no sistema prisional, Na época, o organizando. nosso querido Maurício Campos era o Maurício secretário Campos era o de secretário, Segurança, sim. né? Sim. Abriu a oportunidade para fazer um trabalho na penitenciária das mulheres. Sim, onde as mulheres ficavam com os filhos, né? Naquela época foi uma Exatamente. novidade, porque as mulheres ficarem com seus filhos era ainda novo no sistema e eles criaram um espaço específico, né, para as crianças poderem ficar até a idade de 1 ano e mostrou uma realidade do sistema prisional e da questão educacional no sistema prisional de maneira bastante clara para nós e mostrou o quanto que a gente precisava realmente de ter uma medida mais eficaz do ponto de vista educacional, não é? É verdade. É verdade. Bom, mas já é passado, né? Já é É passado. verdade. Eu vou aproveitar o momento aqui, ó. Creuza Prado está nos assistindo diretamente lá da Fundamar, Ah, que é verdade, criança.
E a verdade é que a Fundamar, o atual governo, fechou a escola. Acabou com a escola integral, então, por enquanto, a escola está sem movimentação escolar. Uma tristeza, mas é a verdade. Mas permitam-me, queridos que estão nos assistindo aqui agora, apresentar essa querida amiga que é a Edna, que para mim é a grande educadora. Todo dia dos professores eu faço questão de cumprimentá-la e cumprimento ela, na pessoa de todos os professores, de todos os educadores. Ela mora no meu coração, é pessoa da mais autoestima e eu fico emocionado só de falar dela. Mas vamos lá. A Edna é graduada em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em metodologia de ensino fundamental médio e superior pela Universidade FUMEC, mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, doutor em educação pela também PUC. Linhas de pesquisa no mestrado e no doutorado, currículo e sala de aula da educação básica, hermenêutica objetiva e teoria crítica da educação. Como todos aqui que estão presentes, acredito que sabem que ela foi a fundadora do Centro de Estudos Edna Roriz, pré-vestibular em 1988. E eu tenho certeza que grande dos profissionais de sucesso em Belo Horizonte, principalmente em Minas Gerais e no Brasil, são um sucesso porque passaram pelas mãos da Edna, com certeza. Fundadora do Colégio Edna Roriz, em 1997, e fundadora do Instituto Educacional Edna Roriz. Edna, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Hoje você me confessou que é a sua primeira live, então eu fico mais orgulhoso disso. Sinto não tê-la no meu currículo como minha professora, mas realmente você é a minha professora. Suas primeiras palavras, por favor, para a gente poder iniciar aí o nosso roteiro. Eu, na verdade, realmente é a primeira vez que eu estou participando de uma live. Essas lives estão muito comuns nesses dias, né? Mas porque eu acho que a gente tem que participar para poder contribuir. E já pelo nosso conhecimento, e apesar de sermos de áreas diferentes, temos interesse em comum, que é o interesse de uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, porque o que nós trabalhamos juntos nunca foi pela instituição que eu dirijo e nem por nenhuma outra instituição que fosse privada. Nós sempre trabalhamos pelo ensino público e sempre fizemos projetos, tanto para a prefeitura quanto para o Estado, que fossem ligados à área da educação pública. E por acreditar nisso e por saber da sua responsabilidade em relação a essa área, é que eu estou aqui presente, estou muito satisfeita de estar e espero contribuir com essa participação, justamente no momento em que os dois grandes pilares de uma nação estão abalados, né? Em todas as nações, porque o que está acontecendo conosco não é só conosco, né? Está acontecendo no mundo todo. Né? Então, eu acho que é importante falar, porque talvez a fala contribua para alguma coisa. Né? É verdade. Obrigado, Edna. Você falou de nações. Somos 195 nações, sendo que 191 países, ou seja, só 4 que não, fecharam as escolas nessa pandemia. Já vão 4 meses. 1,7 bilhão de alunos no mundo foram afetados. 52,8 milhões de alunos no Brasil foram afetados. Minha primeira pergunta, Edna, querida, identificou o desequilíbrio emocional e acadêmico entre professores e alunos? Olha, na verdade, sim. A gente identifica, primeiro, porque todo desconhecido é realmente
um desafio muito grande para nós. O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande com as mudanças. E quando a gente, de repente, se vê às voltas com uma doença que as pessoas não sabem o que sabem sobre ela, não tem uma possibilidade ainda de cura, quer dizer, ninguém tinha ouvido falar desse formato, quer dizer, as coisas aconteceram todas muito rápidas. Então, certamente, o medo, a insegurança batem no ser humano de uma forma bastante profunda, porque a gente é criado para a estabilidade. E temos todos muita dificuldade com as instabilidades, temos todos muita dificuldade com as inovações, então, com aquilo que é a incerteza, né? Embora a gente já venha vivendo num mundo que é um mundo cheio de incertezas e ambiguidades, quando ela bate na porta da gente de uma forma tão brutal, eu acho que todo mundo realmente fica bastante tocado por isso. Do ponto de vista emocional, eu acho que houve uma exigência muito grande dos professores no primeiro momento. Eu acho que os professores tiveram que se virar do avesso para fazer com que as coisas acontecessem, exatamente porque, de uma hora para outra, fecham as escolas e nós sabemos que lugar de criança é na escola. E a gente sabe também que o afastamento da escola faz com que haja uma regressão em termos acadêmicos. Então, quer dizer, realmente houve uma dificuldade muito grande para se adequar. E a forma como a gente tinha que prosseguir com a escola, com o ensinamento, com a parte acadêmica, realmente foi um desafio muito grande. Então, isso tudo desequilibra muito as pessoas. Então, eu acredito, sim, que não só eu verifiquei entre alunos e professores, como também as outras escolas, todas têm o mesmo relato. Não importa em que lugar do mundo, todas as pessoas têm me dito, e em outros países também as pessoas tiveram esse clima de insegurança muito grande, né? Então, eu acho que isso foi difícil e a exigência mundial nesse momento dos professores foi muito grande, porque passou a ter uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu acho que isso desequilibra um pouco, né? E aí é que eu acho que uma liderança forte ajuda as pessoas a aprumarem e conseguirem fazer seu rumo. Do ponto de vista acadêmico, eu falo com você que eu não vejo grande perda, sabe, assim, para, quer dizer, guardando as devidas proporções. Porque, claro, a gente tem que ver de que ensino nós estamos falando, de que escola nós estamos falando, de que contexto social nós estamos falando, mas, de uma forma geral, quer dizer, para quem conseguiu ter rapidamente uma resposta, então eu acho que não se pode dizer que 2020 é um ano perdido, igual muita gente está dizendo. Mesmo sendo... Ainda não deu bomba, né, no ano, né? Não, eu não acho que a gente pode dizer que não vamos contar 2020, não. Pula logo 2020, vamos para 2021. Eu acho que não, acho que ainda não. Mas o desequilíbrio é trazido, sim, pela incerteza, né? Pela incerteza de tudo que a gente tinha. Ok. Bom, então, o ano de 2020 a gente pode falar que está em recuperação. O que fazer para elevar o conhecimento dos alunos? Qual será a melhor estratégia educacional? Programas de rádio, de TV, aulas interativas ao vivo, pela internet, dentre outros. Olha só, eu acho que todas as coisas têm o seu lado, né? Nosso país é um país grande demais, quer dizer, é um país com dimensões continentais. Então, significa que quando a gente vai fazer uma colocação a respeito do que pode ser feito em relação ao país para poder tornar as coisas mais, vamos dizer assim, menos complicadas para o prosseguimento de estudos, né, dos nossos alunos, eu diria que, primeiro,
É importante entender que havia uma necessidade de mudar a escola como nós conhecemos. A escola como nós conhecemos, ela precisava ser modificada, e essa modificação ela precisava acontecer justamente no que diz respeito à forma como nós entregamos aquilo para o aluno. A gente tem uma escola em que todo mundo foi treinado para transmitir conhecimento e não para levar o aluno a produzir o seu próprio conhecimento. Então, por causa disso, a gente começa a ter uma dificuldade, porque se o aluno aprende que ele só vai receber conhecimento do professor, então significa que, num momento em que ele se vê na possibilidade de não ter o professor presente, então ele, as famílias, de uma maneira geral, quem tinha seus planos de Enem, universidade, quer dizer, começa a ficar inseguro com relação a esse horizonte. Segundo, nós temos uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade de acesso a todas as questões. Por exemplo, nós temos um país extremamente desigual e que não tem uma infraestrutura de comunicação boa. Então, significa que tudo que a gente tem em termos de produção intelectual que envolve os meios de comunicação foi tomado por essa indústria cultural, que, na verdade, não é uma indústria de massa, vamos dizer assim, mas uma indústria que leva as pessoas a um pensamento pouco crítico. Então, significa que nós não tínhamos televisões preparadas, a gente não tinha rádio preparado, a gente não tinha nada disso preparado. Então, significa que eu acho que uma das coisas que poderia ser feita para dar um rumo era uma estruturação na forma de comunicação do país, interligando o país de uma maneira mais eficiente do que ele é interligado hoje, em termos de comunicação, para que você possa usar de todos os meios e conseguir fazer com que aquilo que seria importante para o aluno possa chegar. Porque as pessoas estão batendo muito na tecla de que não tem internet para todo mundo, logo nem todo mundo pode aprender. Na verdade, é preciso que nós consideremos que não é o acesso à internet que vai fazer com que as pessoas aprendam mais. Nem sempre as pessoas, quando têm o acesso à internet, aprendem, porque muitas vezes as pessoas ficam assistindo uma videoaula, assistem alguma coisa, lê. Quer dizer, a internet ela tem muitos dados, mas ela não traz conhecimento. Então, significa que é importante que as pessoas levem esses dados a serem transformados em conhecimento, e, a partir daí, então, qualquer meio para comunicar não precisa ser uma internet de grande qualidade, não precisa ser um meio rápido de comunicação, mas precisa fazer chegar em todos os pontos as informações para que elas sejam, nas suas realidades, convertidas em conhecimento. Então, eu acho que a televisão é válido, o rádio é válido, eu acho que todas as pessoas têm essa possibilidade. Então, eu acho que a gente tem que explorar isso mais, sabe? E mostrou-se que a gente tem sofisticação muito grande em várias áreas, mas essa nossa área de comunicação ela é uma área realmente com muitas deficiências. Nesse momento em que nós estamos todos com uma internet paga e, às vezes, não muito barata, a gente está vendo que a gente não está conseguindo ter a velocidade que a gente contratou. A gente não tem, muitas vezes, aquilo que a gente
tem nas mãos. Então, eu acho que, de repente, é importante que os alunos recebam essas coisas. Agora, a forma como você vai entregar pode ser via internet, mas pode ser via televisão, pode ser via rádio. O importante é Via fazer correio? com que o aluno tenha, sim, fazer com que o aluno tenha Rodar o acesso, mimeógrafo e não mandar é? entregar, né? É verdade. Então, fazer com que o aluno tenha acesso realmente, sabe? Porque dificilmente nós vamos conseguir aulas ao vivo, né, síncronas em todo o país. É Dificilmente. verdade. O Edna, o IDEP, o índice que mede a qualidade de educação básica, a nota do ensino médio foi de 3,8 pontos no último levantamento. A pior entre todas as etapas nos últimos 15 anos, como você sabe. Estamos diante de uma geração que está aprendendo ou vai aprender menos e, principalmente, isso vai haver impacto na renda dessas pessoas no futuro? Tá. Olha só, deixa eu organizar um pouco o meu pensamento nessa sua pergunta. Ok. Uma coisa que nós temos que ver é o seguinte, realmente nós tínhamos uma expectativa que os índices de ensino médio fossem mais elevados. Esperava-se aí algo em torno de 4,5, e esse 3,8 veio abaixo do que já tinha sido, e é um desempenho muito aquém do que se desejaria para um país. Realmente, se nós trabalhamos com esses índices, e não é por causa de pandemia, tá? Porque esses índices já existiam antes, passado, né? sim, claro. O que nós estamos observando é que nós precisamos de mudar a forma como os nossos alunos aprendem. Então, olha só, se nós levarmos em consideração que, em termos técnicos, as grandes mudanças, as grandes inovações técnicas, elas aconteciam de um século para o outro. Então, você tinha alguma coisa que acontecia no século XVIII, aí você teria um grande marco, depois no século XIX, depois um grande marco no século XX. Hoje nós observamos que, anualmente, a gente tem mudanças. Quer dizer, então, aquilo que foi o processo educacional pensado para a humanidade, que era a geração mais velha passar seu conhecimento, transmitir seu conhecimento para a geração mais nova, isso ficou, de alguma forma, perdido, porque a geração mais velha não tem contato com todas as coisas que a geração mais nova precisaria de saber. E aí nós entramos numa outra questão. Nosso professor é um professor que é preparado para transmitir conhecimento. Você vai a uma faculdade onde há um curso de licenciatura, ele está lá aprendendo de que forma ele vai ensinar alguma coisa. Então, de que forma que ele vai ensinar matemática? Quer dizer, se ele sabe toda a matemática que precisa saber para ensinar, isso não é a questão da faculdade. A faculdade está pensando, nesse momento, em trabalhar com ele, qual é a maneira como ele vai transmitir. Então, o que acontece? A partir do momento em que a gente tem um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento técnico de ponta e que faz com que as inovações aconteçam ainda dentro da mesma geração, então significa que nós temos que ter, de qualquer forma, uma formação do aluno que vai ficar aquém daquela formação que ele precisaria para aquele momento. Então, ao invés de nós transmitirmos o que ele precisa, então a gente deixar de ser um transmissor de conhecimento, a gente precisaria fazer com que ele produzisse conhecimento. Então, quer dizer, o papel do professor teria que mudar de aquele que faz simplesmente a transmissão daquilo que ele sabe, daquilo que foi dito que ele tinha que ensinar, e ele passar a pegar esse aluno e, com ele, construir o conhecimento. Quer dizer, então seria uma nova forma de pensar, uma nova maneira de pensar.
Enquanto isso não acontece, então nós vemos os nossos jovens extremamente desmotivados com a escola, nós vemos uma escola que não prepara para o trabalho, então o aluno fica esperando chegar na universidade para aprender a trabalhar no ensino superior, o que é uma lástima, a gente já falou sobre isso várias vezes. Sim. Se você só se preparar para o trabalho, você não tem direito a fazer o vestibular para entrar numa faculdade, então você não tem direito a buscar um degrau a mais. Então, significa que, de certa maneira, nós apresentamos hoje índices que são responsáveis, tá? Que são uma responsabilidade da própria estrutura de ensino que a gente tem. Outra coisa, no nosso país, principalmente, e nos interessa aqui falar do nosso país, as políticas de educação e muitas vezes as de saúde não são políticas de Estado, são políticas de governo. Então, significa que a cada 4 anos elas mudam. E uma coisa acontece, você planta ali. Educação é um processo que exige um tempo grande. Educação não é você assistir um monte de tutoriais e falar que você sabe fazer alguma coisa. Quer dizer, o fato de eu assistir um tutorial de como fazer uma cirurgia qualquer não me dá a habilidade de fazê-lo. Quer dizer, é preciso aí quantos anos de estudo. Então, quer dizer, a escola ela não vai deixar nunca de existir, o professor não vai deixar nunca de existir. Agora, ele precisa ter um papel diferente se nós quisermos melhorar os nossos índices. E melhorar os nossos índices seria, em princípio, de tentar diminuir a desigualdade que existe entre a escola privada e a escola pública. O ensino público laico de qualidade é fundamental para o desenvolvimento de um país. Então, se os jovens desse país não aprendem, não há progresso. Não há como nós termos um progresso num país em que as pessoas estão aprendendo pouco, ou onde as pessoas estão com uma evasão muito grande. Quer dizer, a cada 100 alunos, 9 alunos no ensino que saem do ensino médio saem com conhecimento de matemática suficiente ou considerado satisfatório. Então, significa que, de qualquer forma, era preciso, então, que nós entendêssemos que esse jovem quer uma escola diferente. Ele quer uma escola em que ele possa ser. Quando a gente fala ser protagonista do seu próprio caminho, não quer dizer dar a ele um monte de coisa e falar assim, se vira, sabe? Quer dizer, na verdade, o que nós falamos é assim, é o professor como um tutor, como um mediador, como uma pessoa que vai ajudar o aluno a construir o conhecimento, porque o professor certamente tem mais experiência do que ele, tem mais seletividade, mais criticidade no recebimento, porque as pessoas falam, o conhecimento hoje é acessível para todo mundo. Não. A informação, sim. Conhecimento, não. Isso a gente está vendo. Então, precisava criar uma escola que fosse mais atraente para isso. Era preciso valorizar o professor mais, porque no nosso país não há valorização do professor, então nós sabemos que os cursos que têm maior facilidade para você entrar numa universidade são os cursos de licenciatura, o que faz, então, com que as pessoas que entrem tenham pouco acesso, inclusive, ao capital cultural, quer dizer, a possibilidade de pegar um livro, de frequentar um teatro, de ter acesso a uma série de coisas que vão melhorar a maneira como ela pode lidar com os jovens, quer dizer, isso dificulta. Então, eu vejo que, se não houver essa busca do interesse melhor do aluno, a gente poder mostrar para ele que a informação está farta, mas ele precisa de pegar aquela informação e fazer com que ela se torne conhecimento.
que vivemos numa época, já muito se fala nesse mundo líquido, onde não há formas e não há formas. Então, significa que, nesse caso, tudo aquilo que a gente recebe precisa de ser trabalhado, precisa de ser transformado numa coisa de utilidade. Ao mesmo tempo, o professor precisa estar preparado para isso. Ao mesmo tempo, é importante que a gente também tenha um projeto de educação que seja um projeto em que a gente seja menos conteudista, porque muitas das coisas que a gente ensina para o aluno, muitas delas são absolutamente desnecessárias. Então, a gente tem um currículo extremamente ambicioso e que a gente vê que não está trazendo resultados. E em vários lugares onde o currículo é mais enxuto, a gente observa que você tem uma produção maior e a valorização do professor, ao lado disso, uma formação melhor para o professor, isso tudo poderia fazer com que a gente tivesse uma situação mais redonda em termos de ensino, para que a gente tivesse índices melhores, sabe? Então, eu acho que, com certeza, esses resultados baixos vão dificultar o crescimento do país. Por quê? Porque o alicerce de um país está na educação e na saúde. Não é? Então, quer dizer, se nós não valorizamos o profissional da educação, se nós não valorizamos o profissional de saúde, então, quer dizer, as coisas vão mal. Vão mal. Você me fez lembrar de uma passagem que eu assisti, um candidato ao governo do estado de Minas Gerais fazendo o seu primeiro pronunciamento. E ele falava assim: o meu plano de governo, vocês querem saber? Educação. 2, educação. 3, educação. Até 10, educação. 11º, eu acho que é educação também. Senador Ronan Tito de Almeida. Ele concorreu ao governo do estado. Eu lembro disso, isso deve ter uns 25, 30 anos, talvez, ou mais. E eu lembro dessa frase dele. Edna, na sua opinião, quais são as ações que o poder público pode imprimir para recuperar esses prejuízos causados aos estudantes, aos alunos, aos pais, não pela pandemia em si, mas por esse tempo todo? Eu acho assim que, vamos dizer, se a gente pudesse aproveitar, já que as coisas se desarranjaram todas, se a gente quiser pôr no lugar, então a gente aproveita... Estamos em recuperação. Exato, já que a gente já fez, já que o mundo já virou de ponta cabeça, então como é que a gente organizaria, né? Olha, eu acho que, de toda forma, eu acho que a forma mais barata de se fazer isso para um país do nosso tamanho seria justamente melhorar o nosso sistema de comunicação dentro do país para que nós pudéssemos levar a todos os lugares uma educação melhor do que aquela que se faz. Por quê? Se nós temos uma criança que tem que levantar às 4 da manhã, caminhar 10 quilômetros para chegar numa escola, e depois ela tem que caminhar mais 10 para voltar, sem café da manhã. E depois, quando chega à tarde, ele tem que ir para ajudar na roça, ou tem que ir para ajudar nos afazeres ou qualquer coisa, e não pode se dedicar. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que o Brasil precisa, talvez, de perder um pouco da má vontade que existe, do preconceito que existe com a educação à distância, que não é o que nós estamos fazendo agora. Nesse momento, nenhum de nós está fazendo educação à distância. Nós estamos fazendo uma educação remota. Eu na sua casa, eu na minha casa, o aluno na casa dele, e nós estamos fazendo isso num momento de emergência. Por isso que a gente está chamando de ensino remoto emergencial. Educação à distância é completamente diferente. Então, a gente precisaria de encarar a educação à distância de uma forma mais
vamos dizer, Profissional. mais séria, mais profissional, exatamente. Precisaríamos de deixar claro que nós não temos, com toda certeza, nós não temos desemprego de professores por conta disso, porque o professor sempre vai ser importante, sempre o professor será a figura importante ao lado do aluno, porque o aluno sozinho, igual eu falei, não adianta ele assistir tutoriais na internet, não adianta ele assistir um monte de vídeo no YouTube, não adianta ele assistir um monte de videoaula, porque isso não faz o aprendizado dele ser bom. Então, quer dizer, o papel do professor ao lado do aluno é sempre, sempre um papel importante. E eu acho que, se nós tivéssemos essa possibilidade, então, de criar a educação para ser uma educação que pudesse chegar em todos os pontos do país, eu acho que a via mais barata seria justamente investindo numa internet de qualidade para que o aluno pudesse, porque nós já passamos da fase de buscar informação em enciclopédia. Porque o tempo que as coisas, né, vão acontecendo, então, quer dizer, a gente tinha em casa uma enciclopédia que tinha uma pesquisa, a gente ia lá, buscava e era uma maravilha. O dia que compraram a enciclopédia foi uma festa, quer dizer, então já não há mais isso. Então, eu acho que a motivação do jovem para ele ter acesso à música, para ele ter acesso à arte, para ele ter acesso a toda aquela situação que seria o que faz culturalmente o desenvolvimento de uma pessoa. Porque não é só matemática, não é só física, não é química. Quer dizer, as pessoas também precisam de entender que há outros saberes que são importantes na educação, tão importantes ou mais importantes até do que o conhecimento específico acadêmico, porque o conhecimento específico acadêmico caduca. Coisas Sim. que eu ensino hoje, amanhã elas estarão erradas, mais à frente elas podem mudar radicalmente. Eu já ensinei coisas que hoje me horrorizariam se eu pensasse, porque são coisas hoje completamente fora de contexto. Fora do contexto. Então, eu acho que se o país investisse nisso, criasse uma política de educação que fosse superior a governos, que fosse política de Estado, independente de Ministério da Educação, independente de qualquer outra forma de controle. Quer dizer, então, uma política de Estado chamava todo mundo que lida com a educação para que cada um possa contribuir na sua área. Então, eu acho que isso seria uma coisa muito boa. Por exemplo, hoje, se eu estou dando aula para 10 alunos, para 20 ou para 100, não faz diferença na forma como eu estou dando aula hoje. Então, por que os alunos da escola pública demoram tanto a poder ter acesso a isso, se de repente poderia ter sido negociado? Não aumenta meu custo se eu tiver mais 30, 40 meninos assistindo uma aula que eu estou dando. Quer dizer, então, por que não poderia ter? Quer dizer, isso teria que ser uma política de Estado. Quer dizer, não é uma política de governo. Então, porque o governo, não, quer dizer, tem essa vaidade, envolve pessoas, envolve ideologias. Então, eu acho que a educação tinha que estar acima disso tudo. Dessa forma, eu acho que a gente poderia vencer. Mesmo porque eu vou te dizer que vai ser extremamente difícil que nós retornemos à escola da forma como era. A coisa mais difícil que tem é evitar que um jovem aglomere com outro jovem. Jovens grudam, eles vão ao banheiro juntos, eles lancham juntos, eles estão um passando a mão no outro. Quer dizer, ou seja, é extremamente difícil. A criança sem contato, como é que vai ser? Então, certamente nós vamos ter que encarar de frente a possibilidade, nesse momento, do que nós chamamos de um ensino híbrido, em que a gente vai fazer uma mescla, aí sim, não de um ensino remoto, mas de uma educação à distância de qualidade, e aí sim a gente pode trabalhar. Por quê? Porque a escola é necessária, a escola é um espaço de socialização. Agora, a socialização, nesse momento, está sofrendo um pouco, mas é necessário.
E é na escola que se formam líderes, né? Os primeiros líderes são formados nas escolas, né? Sim. A E em verdade É, o e Edna, em você épocas falou. de crise, o líder é fundamental. Por exemplo, a gente ressente, muitas vezes, da falta de um pulso que nos mostra um caminho, principalmente quando a incerteza é grande. Né? Então, por causa disso, eu acho que a escola é importante na formação de lideranças para os dias que virão. É verdade. O Edna, você falou de enciclopédia. A Luana, minha sócia, aí comentou de Barça, mais alguém riu falando, e talvez você não saiba, e talvez muitos aí não saibam, mas eu, durante a faculdade, nos primeiros 2 períodos, eu vendia enciclopédia, a Delta La Russe, batia de porta em porta. Ah, que ótimo! Ganhei dinheiro carregando o livro. Não é? A comissão era muito boa. E era isso mesmo. Você sabe que na minha casa nós demoramos muito a conseguir ter. Na época, o que papai ganhava não sobrava o suficiente para que a gente pudesse ter uma enciclopédia. Então, o dia que conseguimos que tivéssemos uma foi presente de Natal e a gente ficou muito feliz, porque era aquela história, né? E eu acho que, de repente, a gente tem hoje muito espaço para buscar, mas é preciso transformar essa matéria-prima que anda por aí em conhecimento real. Isso eu acho que é importantíssimo. É verdade. Edna, querida, considerando o impacto dessa pandemia, agora falando da pandemia, nos 35 milhões de estudantes da rede pública, pode haver uma intensificação aí de desigualdades sociais no Brasil? Olha, eu acho que uma das coisas que a pandemia serviu, quer dizer, todos nós que trabalhamos com educação e que pesquisamos em educação, eu estou vendo aí a Sandra Tosta, que é uma grande pesquisadora na área de educação e vai concordar Bem-vinda. A escola, a educação no nosso país, ela é realmente um grande reflexo da desigualdade social que nós temos. Então, nós temos exatamente um número imenso de alunos que precisavam de uma escola pública de qualidade e nós não temos. E ficamos, dessa forma, sempre reféns, porque não adianta, eu falo sempre isso, não adianta que eu prepare um aluno que possa pagar uma escola ou que possa pagar a escola em que eu trabalho e, com isso, dizer que eu estou resolvendo a vida, porque se ele não puder sair, se ele não puder transitar, se ele não tiver um país seguro, de qualidade, então significa que nós teremos quer dizer, não adianta preparar as pessoas para preparar uma elite só em termos de educação. Eu acho que a pandemia serviu para que uma lente fosse colocada nessa desigualdade e as pessoas, então, pudessem enxergar de uma forma mais clara o que torna o nosso país um país que a gente não tem ainda segurança, por que é um país em que a gente sofre com várias questões. Por quê? Porque é um país onde nós temos uma quantidade muito grande de pessoas abaixo da linha de pobreza e um número muito pequeno de pessoas detentoras de 90% da renda desse país. Então, o que acontece? A lente que foi colocada permitiu que todo mundo enxergasse isso. Então, as pessoas estão vendo a desigualdade de uma forma mais evidente do que talvez estivessem vendo antes. E vimos que, enquanto, por exemplo, em 3 dias, eu coloquei aulas síncronas para os alunos, assistindo ali ao vivo, podendo interagir com o professor, conversar com o professor. Quer dizer, nós temos ainda escolas que não têm ainda nenhum movimento praticamente de
alguma coisa acontecendo. Quer dizer, então, esses meninos que têm como possibilidade de aprendizado só a escola, esses meninos estão ficando para trás. Muitos deles precisam da escola como precisam doar, porque é lá que eles vão comer, é lá que eles vão poder ter uma socialização que possa elevá-los a uma condição melhor do que a condição que eles têm hoje. E isso está sendo tirado, sabe? Por quê? Porque existe aí uma imobilidade e agora vai ser maior ainda porque, com uma arrecadação menor, as escolas públicas certamente vão sofrer muito com isso. Muito. Eu acho que uma parceria nesse momento, talvez, entre as escolas públicas e as escolas particulares, no sentido de permitir, não da gente escolher os melhores, porque isso existe no sistema de bolsa, onde você cata os melhores para índices de propaganda. Não. É aquela história mesmo, de, nesse momento, compartilhar um pouco mais. Seria o caso, por exemplo, de nós ajudarmos na preparação desses professores, compartilhássemos um material didático de qualidade melhor do que os livros didáticos que estão disponíveis. Então, quer dizer, colocar mais criticidade na coisa e tentar equilibrar um pouco mais e fazer disso uma política permanente. Entendi. Porque educação, nada em educação é de curto prazo. Educação é um processo lento e é um processo gradual, sabe, que a gente precisa de realmente resolver. Então, eu acho assim que, de certa forma, eu acho que é preciso que os governos se movimentem mais, sabe? Se movimentem mais para poder fazer com que esses meninos recuperem, sabe? Eu acho muito difícil porque eu vejo um grande desânimo, né? E a nossa grande preocupação é com a enorme evasão que pode trazer essa falta de aula. Porque a partir do momento em que o menino perde o ritmo, a partir do momento que o menino perde o entusiasmo, quer dizer, hoje ele tem dificuldade. Quer dizer, o menino que tem toda uma facilidade, até mesmo para estar isolado fisicamente, porque tem uma casa que comporta, né, cada um num cômodo, em que um pode estudar num cômodo, o outro não. Quer dizer, nós estamos realmente com muita dificuldade quando nós chegamos nas pessoas que são menos favorecidas e que precisam da escola pública. Então, eu acho assim que eles têm tanto uma dificuldade nesse momento de isolamento, eles têm dificuldade ao acesso à transformação dessa informação em conhecimento, e eu acho que esse abismo vai crescer, sabe? A não ser que as políticas fossem implementadas ontem. Essa pergunta que eu lhe fiz gerou alguns comentários aqui das suas amigas aqui, das suas ex-alunas, talvez. Tá correndo tanta coisa aqui na tela que eu não estou conseguindo acompanhar. Jovens chegam à faculdade pública sem saber matemática básica, a Paula falou. Seria o caso de repetir, a Flávia Werneck, salvo engano, está perguntando aqui, o ano para evitar essa desigualdade? Aí vem a Tosta. A pandemia revela de modo cruel a desigualdade histórica e estrutural no Brasil. Aí vem a Paula. Se eu tivesse filho na escola, ele ia preferir repetir esse ano. Repetir o ano seria sensato para todos. Sandra, Edna sabe que estamos longe ainda de boas e responsáveis políticas públicas. Concordo, Flávio. É uma questão de bom senso, a Tosta fala. E um ano a mais não traz atraso, mas até mais maturidade, né? Nada deve ser generalizado, e sim analisado individualmente. A repetição ou não do ano letivo. Essa aqui eu gostei do que ela falou.
Na verdade, é muito difícil que a gente crie uma fala que possa ser aplicada de norte a sul, sabe? Porque, por exemplo, assim, particularmente, eu diria que a maioria, não diria 100%, mas eu diria que a maioria dos alunos com os quais eu estou trabalhando não deveriam repetir o ano. Agora, eu acho também que a gente tem sempre que entender a educação como processo. Então, se nós não conseguimos completar o processo que estava pensado para esse ano, enquanto se está na parte fundamental, por exemplo, na educação infantil, isso tudo pode ser organizado nos próximos anos. Agora, organizado de que maneira? Desde que exista um caminho, um norte, uma liderança na área educacional que nos mostre um caminho, que nos mostre uma atitude responsável frente à educação, que é o que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo, mas e não vou dizer que isso é uma questão desse governo ou de outro governo. Na verdade, a educação nunca foi vista de forma muito séria. Então, eu acho que, no momento, enquanto as pessoas não encararem a educação realmente como um pilar importante, porque você tem que, inclusive, priorizar a educação frente a tantas outras coisas. Então, eu acho que a partir do momento em que não é prioridade a educação num país, eu acho que isso complica. Agora, eu acho que para o aluno que vai terminar o ensino médio, sabe, eu acho que, de qualquer forma, eu acho que ele tem que prosseguir, sabe? E eu acho que a escola tem que ser propedêutica nesse sentido. É organizar para ele terminar e entrar na universidade. É claro que ele poderia amadurecer um pouco mais se ele ficar, mas se fosse outra escola, não a escola que a gente tem. Numa escola que a gente tem, repetir o ano não seria de grande valia, sabe? Não é o remédio. Não, a não ser que nós sentássemos agora. Aliás, se sentássemos agora, o segundo semestre seria muito mais proveitoso do que ele provavelmente será. Então, quer dizer, era preciso que sentasse escolas públicas, escolas privadas, pessoal da área de educação, pessoal da área, sabe? E trabalhar com dados concretos, trabalhar com argumentos concretos e não com achismos. Por quê? Porque qualquer grupo de WhatsApp, por exemplo, todo mundo sabe mais educação do que um educador. Quer dizer. Então, não é funcionando assim. E eu acho que dessa forma a gente pode pensar. Eu sou otimista, sabe? Eu acho que a gente pode pensar num segundo semestre melhor. Acho que a gente tem que conversar mais, trocar mais ideias, sabe? Assim, e, nesse caso, então, resolver. E, para resolver a questão da maturidade do aluno na universidade, talvez não seja repetir o ano, mas não permitir que um aluno chegue à universidade com 16, 17 anos, eu acho que é muito cedo. Então, a falta de maturidade não é também por causa da pandemia e não é por causa desse ano, não. Isso é uma coisa que já vem de muito tempo. Regra, né? É regra, né? O meu irmão, Steiner Frazão, diretamente de São Paulo, ele vem aqui e fala assim, a criatividade se mostra como uma das competências mais importantes para o futuro. Parênteses, que está cada vez mais presente. Como a senhora vê essa questão no âmbito da escola fundamental e médio? A gente vem falando aí das novas habilidades, né? As skills hard, soft hard, e a gente sabe que a criatividade, pelo menos é o que eu sei, é que ela vem nos momentos de ócio. Sim, Eu tenho muita ideia, hora que eu estou cozinhando, hora que eu estou tomando banho, eu sou bom nessas horas para ter ideias. Mas dizem que é na hora do ócio. Porque a hora que você está concentrado fazendo, você não tem criatividade. Bom, o ócio, inclusive, ele é criativo, né? Ócio criativo, né? Eu acho que aí entra toda uma política que é uma política de mercado que acontece no mundo todo, que é justamente dificultar os momentos de ócio.
as pessoas não permitem o ócio. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que acham que uma boa escola é aquela escola em que o menino vai fazer dever até meia-noite e no outro dia ele vai acordar às 5 da manhã para poder fazer mais coisas, esquecendo que nesse momento ele não pode pensar. Às vezes as pessoas falam comigo assim, você não tem uma ideia para isso? Eu falo, se eu estiver trabalhando muito, eu não tenho ideia nenhuma. Não tem ideia nenhuma, né? Porque enquanto eu trabalho, eu não consigo ter ideia. Eu só consigo ter ideia quando eu me afasto e vejo as coisas que eu tenho que ter ideia sobre elas como uma espectadora. Então, a partir do momento em que eu olho a coisa de longe, eu consigo realmente ter melhores ideias. Então, como eu te disse, nós temos hoje uma escola que é conteudista demais, que tira o prazer do aluno em várias situações, que seriam situações em que ele poderia estar desenvolvendo alguma coisa, criando alguma coisa, e a criatividade ela vem a partir do momento em que você permite que a criança seja curiosa e que ela pergunte. E nós vivemos hoje onde o professor faz perguntas retóricas, porque ele já sabe a resposta, então ele pergunta só por perguntar, para ver que tipo de resposta o aluno vai dar, quando a grande importância dele não está nas perguntas, nas respostas, está nas perguntas que ele faria. A escola corta isso dele. Então, a gente precisaria de menos conteúdo, de mais valorização do tempo livre, realmente, mais valorização das horas em que você passa discutindo questões que não são só matemática, física, química, e aí a gente, com certeza, teria uma posição melhor. Edna, nós estamos a 2 minutos para o encerramento dessa live. Não está nem na metade. A gente tem 2 opções. Fazer uma próxima live na semana que vem, a gente combina o dia, avisa todo mundo, ou, hora que terminar essa 1 hora aqui do Instagram, a gente volta. O que você prefere? Olha, eu acho que talvez a gente pudesse fazer uma segunda, porque hoje a gente colocou muita coisa. As pessoas talvez pudessem pensar nisso e, de repente, a gente poderia discutir mais um pouco com essas perguntas, inclusive, que as pessoas fizeram. Quer dizer, qual seria um plano de educação bom para o país? Não é? Olha, então vamos combinar assim. Então, a qualquer momento a gente pode ser cortado. Então, nós vamos fazer o seguinte. Semana que vem, a gente combina depois, marca uma para a semana que vem. Combinado. A live vai ficar gravada. Não, eu vi que alguém falou, eu acho que foi a Viviane, ela vai ficar gravada no IGTV do Instagram do escritório e também no YouTube. Então, calma, que tudo que a professora falou está guardado. Ótimo, querido, foi um prazer. Prazer e a gente encontra mais, se Deus quiser. Tá certo, a gente combina. Muito obrigada pela oportunidade. A parte 2, a Com segunda certeza. Temporada. Vamos lá. Muito obrigada, boa noite para todos. Também. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigada.